essa série é a série do Bela Maternidade Entrevistas. Eu reuni, convidei os especialistas que participaram do meu livro. Para quem não conhece, eu escrevi um livro sobre maternidade, meu relato sobre a maternidade. E para quem não conhece, é esse livro aqui, ó, Bela Maternidade. Se vocês não seguem aqui o canal, podem seguir. Então, muito obrigada, Ana Cristina. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Bom, e Ana Cristina Duarte, você é obstetriz. Eu sei que esse nome não é muito popular, né? Não são pessoas que conhecem. Então, eu queria começar já perguntando o que é ser uma obstetriz. Tá, obstetriz é uma parteira. Em suma, se a gente for resumir, obstetriz é uma parteira com formação superior, tem um curso universitário de 5 anos que a gente faz, são 5 anos de obstetrícia, que nos habilita para atender gestantes, pré-natal, parto, pós-parto, saúde materna, e atender o parto ou em hospital, ou em casa de parto, ou no domicílio. Seria uma parteira especializada em mulheres saudáveis. A gente pode atender as mulheres saudáveis e as que têm algum problema de saúde, a gente pode atender em conjunto com o médico. A gente tem autonomia para a mulher saudável e para as mulheres que têm problemas, por exemplo, hipertensão, diabetes ou qualquer outra condição, a gente pode atender em conjunto com o médico. Uhum. É muito bom. Pois é, parteira já é um nome que as pessoas conhecem mais. E o que em inglês seria a midwife, não é isso? Exatamente, exatamente. É que no Brasil existe também a parteira tradicional, né? Que não tem muito nos países mais ricos, isso já não existe muito mais. Mas a parteira tradicional é uma parteira no Brasil que aprendeu com as suas mães, que aprenderam com as suas avós e que foram aprendendo pelas gerações. E essas parteiras, geralmente elas trabalham dentro da comunidade delas e elas têm muitos saberes ancestrais que elas vão trazendo de outras gerações. Então, chás, ervas, tratamentos, enfim, coisas que elas vão aprendendo com a família e com a comunidade. É um patrimônio, né, muito bonito da humanidade. Eu tive a oportunidade de conhecer uma parteira num quilombo em Goiás. E ela, nossa, ela fez muitos e muitos partos e ela tem todo trabalha com ervas, né, com folhas, e ela sabe muito, assim, também. É realmente um outro tipo de conhecimento, mas com a mesma finalidade. Totalmente diferente e, na verdade, é muito interessante porque é um conhecimento que, digamos, a sociedade civilizada, entre aspas, não valoriza, mas que é muito legal. E são coisas que lá na frente a gente vai descobrir que aquela planta tem uma substância e aí um laboratório vem, pega patente, cobra uma fortuna e aí a gente toma um remédio de caixinha que aquela velhinha lá no quilombo já dava as ervinhas para as mulheres e resolvia o problema delas. Eu acredito que a gente hoje, né, enxerga a mulher como uma máquina que pode dar defeito a qualquer momento. E por isso, talvez, muitas mulheres, eu acho que por a gente estar nesse estado, né, tecnocrata, assim, de estar sempre dependendo da tecnologia para se aprimorar, as mulheres começaram a não ter mais confiança no próprio corpo. Você sente... Como você enxerga isso? Você sente que isso é parte de uma desinformação? Da onde vem esse medo? Por que isso acontece? É bastante cultural, né, Bela? O que acontece é que a gente tem hoje uma sociedade, como você usou muito bem o nome, tecnocrata, que é uma sociedade que se baseia na tecnologia como sendo aquilo que é confiável e o natural como sendo o não confiável, né? A gente vem vivendo algumas 2 gerações já dentro de um ambiente que não confia no que é natural e que confia naquilo que é artificial, ou que é uma máquina, ou que é algum tipo de, enfim, tecnologia mais, entre aspas, avançada, mas bem entre aspas mesmo, porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, que como surgiu essas tecnologias surgiram, todas elas, a gente acaba confiando demais, largando o que é natural,
E aí a gente pesa a mão na tecnologia, e aí a gente começa a sofrer as consequências, e daí a gente tem que voltar ao natural, de uma forma meio artificial. Não está bem complicado. A gente está vivendo uma era complicada. Então, eu vou dar um exemplo, assim, vou fazer uma alegoria, né? Quando surgiu o carro, todo mundo achou, então, que carro é a solução. Então, vamos todo mundo andar de carro. E o que acontece é que as pessoas estão ficando sedentárias e doentes por causa disso. Então, agora a gente tem uma tecnologia que é o carro, e a gente pega esse carro e propositalmente deixa ele na garagem, e aí a gente vai andando até a padaria, porque a gente tem que fazer exercício. Então, existe todo um mecanismo da gente voltar a fazer aquilo que é normal, que é andar, mas tem toda uma explicação de que por isso, então, o carro e tal. Ou se não, a gente paga uma academia, sobe numa esteira e fica andando numa máquina de andar. A gente paga para andar em cima de uma máquina de andar, porque a gente não sabe mais nem andar. Então, essa é uma coisa meio perversa, assim, meio maluca da nossa sociedade. O parto e a gestação e a alimentação, a gente está fazendo a mesma coisa, né? E agora a gente confia que o parto é saudável quando ele é no hospital, com médicos e drogas, e de preferência cortando, fazendo uma cesárea com data marcada. E que isso é mais confiável do que a gente esperar o corpo agir. O Brasil tem um alto índice, né, de cesárea. 55% de partos feitos no Brasil são cesáreas, sendo que a OMS ela diz que o recomendável seria estar entre 10% e 15%, só que adaptando as condições né, do Brasil, o número poderia chegar até 25%, ou seja, no SUS, esse número eu acho que é de 40%, na rede privada 85%. Por que chegamos nesse número? Eu acho que sua resposta anterior fala um pouco sobre isso, mas especificamente, por que a gente está com um índice tão alto de cesárea? Então, essa questão da tecnologia é uma delas, né? A gente tem uma confiança extrema na tecnologia, e a cesárea é uma tecnologia, a gente não faz cesárea naturalmente, precisa usar a tecnologia. Então, a gente tem essa confiança de que quando a gente pega e opera uma mãe e tira o bebê lá de dentro, a gente está poupando os dois de várias coisas que são os desígnios da natureza, enquanto que, na verdade, a natureza pede isso, a natureza precisa que a mulher passe pelo trabalho de parto para produzir ocitocina, para estimular a amamentação. Tudo isso a gente vai perdendo e tendo que conquistar artificialmente depois, a um custo muito alto. Essa é uma das questões. A outra questão é que a cesariana a gente consegue marcar com antecedência, organizar a agenda do médico, dura pouco e é previsível. E é fácil de ensinar. Então, qualquer estudante de medicina no 6º ano sabe como é que se faz uma cesárea, não tem segredo. É um procedimento, e todo procedimento ele é uma técnica que você desenvolve e faz. Não tem muito segredo. O parto normal é uma coisa que as parteiras tradicionais, por exemplo, ficam a vida inteira aprendendo, né? A gente na obstetrícia, a gente passa 5 anos estudando. E depois, para a gente formar uma boa parteira, ela passa anos atendendo partos, primeiro sob supervisão e depois ela vai atender sozinha, mas ela tem supervisoras para chamar se precisar. Então, é um processo de aprender parto normal que é muito mais complicado e a gente está perdendo também. Então, hoje, se um bebê está sentado, ninguém mais sabe o que fazer com o bebê sentado. Vai para cesárea, porque ninguém sabe o que fazer. Então, o que acontece é que a cesariana, ela chegou num lugar e num tempo de muita conveniência. E eu acho que a questão dos médicos é uma das mais primordiais, é o que faz no SUS ser 40% e no setor privado 85%, porque no SUS você não consegue ficar marcando hora e o cara já está lá de plantão para isso. Mas no setor privado, o cara tem que marcar a hora, ou ele vai ficar 12 horas e para ganhar R$300 do plano de saúde ele não faz. Então, mas no SUS, por que a gente tem 40% de cesárea no SUS? No estado de São Paulo chega a 50%, a 60%, no Hospital das Clínicas chega a 70%, que é um hospital público escola. Por que tanta cesárea, né? Eu acho que vem muito dessa coisa de não confiar no parto normal, de ter medo. Eu acho que os médicos têm medo de parto normal mesmo, têm medo do período expulsivo, têm medo da passagem do bebê, têm medo de ficar entalado, essas fantasias que vão povoando a mente de quem trabalha nessa linha e não tem essa cultura do parto normal.
Pois é. Então, acaba que tudo acaba sendo resolvido por uma cesariana. Qualquer patologia, cesárea opera. Acho que a gente precisa também criar essa confiança da mulher, né? Da mulher que vai ter filho, com as parteiras, né? Acho que essa relação precisa ser aproximada, a gente precisa resgatar isso. Então, eu não tenho nem como agradecer a sua paixão por essa profissão, porque não, eu sei que não é fácil, mas é muito, muito, muito importante. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o parto natural. E aí depois, enfim, a gente fala um pouco sobre as diferenças, né, do parto o natural, o normal, a cesárea, domiciliar, hospitalar, mas eu queria que você explicasse, assim, fisiologicamente, o que acontece, né, com a mulher durante o parto, assim, o que ela pode esperar, o que ela não pode esperar, como que funciona, assim, para as pessoas entenderem, porque a gente tem uma imagem do parto, né, o parto natural como, enfim, uma coisa hiper dolorosa e um sacrifício, e aí, enfim, assusta. Então, queria que você falasse um pouco. Tá bom, muito legal isso. Esse é um assunto muito importante. A primeira coisa é lembrar que o parto natural, o parto normal, o parto é algo que acontece no corpo da gente de forma muito fisiológica. A gente tem uma série de comandos hormonais e os órgãos preparados para uma sequência de eventos que vão acontecendo e que vão expulsando o bebê de dentro do útero. A gente faz isso de várias formas, em outros momentos da nossa vida, com outras coisas. Ter relação sexual para a gente, no começo da nossa vida, é um mistério, mas quando acontece a gente descobre que é uma coisa natural. Mas primeiro vem 1000 teorias e medos, né? Mas é uma coisa normal. Comer, digerir, controlar esfíncter, tudo isso é uma coisa natural na vida da gente, mas no parto tem muito tabu, né? E muita cultura de que é uma coisa difícil, como você mesma falou. Mas o que acontece no corpo da gente é que os hormônios eles vão sendo desencadeados em produção cada vez maior, alguns vão diminuindo, outros vão aumentando, e a gente começa a ter um pouco de mais contração, umas contrações um pouco mais doloridas, antes não eram, mas aí vem umas coliquinhas, e a gente sente que as coisas estão começando. E, na verdade, o parto não tem um momento que ele começa, é um pouco como a adolescência, né? Não tem o dia que a pessoa entrar na adolescência, né? Ela vai mudando aos poucos, e o parto é assim. O corpo da gente vai mudando e vai se preparando, e começam umas contrações e um pouco... Então, não é a partir da primeira contração que você sente ali. Não, primeiro que a gente não sabe qual é a primeira contração, porque desde as 20 e poucas semanas a gente já tem contração. Então, desde o meio da gestação, a gente já tem contração. O que elas vão ficando é mais organizadas. Conforme vão mudando os hormônios, elas vão ficando mais organizadas e empurrando o bebê para baixo. E dependendo de vários fatores, infinitos fatores, algumas pessoas sentem mais e outras pessoas sentem menos. O que eu sinto é o seguinte: quanto mais conectada a pessoa está com o corpo dela, quanto mais confiança ela tem no corpo dela, menos dor ela sente. E quanto mais medo ou tensão ou sensação de perigo que ela está sentindo, mais dor ela sente. A dor está muito ligada ao que a gente está sentindo do ponto de vista emocional. Então, a maioria das mulheres que eu acompanho, elas foram preparadas para isso, se prepararam, estudaram, confiam no processo, elas sentem uma sensação de fato, quando vem a contração, vem uma sensação intensa, e que passada a contração, como você mesma já passou por isso, lembra? Passada a contração, tudo passa e vamos respirar, que tá tudo bem, vamos esperar a próxima onda. Tudo passa a um ponto de eu ter dormido, tipo, tirado um cochilinho entre uma contração e outra. Isso. Falo, é impressionante, porque a contração, ela é uma dor, assim, tão aguda, mas ela é intermitente. Então, você fala assim, o prazer que eu sentia no alívio da dor era tão grande que chegava quase a ser maior do que a sensação de dor. Assim, para mim valia mais a pena, sentir a dor e depois aquele alívio maravilhoso do que ficar focando na dor. Entendeu? Era algo muito... O corpo humano é muito louco. Eu falei, gente, é masoquista. É tudo isso hormonal. Exato, mas são os hormônios que fazem isso, a gente sentir esse alívio. A hora que a contração fala, ai, que delícia. E foi embora a contração, e agora vamos, né, tomar uma água, dar uma andada, mudar de posição, dar um abraço.
daqui a pouco vem outra, mas a gente tem aí uns minutos para descansar, até para cochilar. E o que vai acontecendo é que nesse processo o colo vai abrindo e o bebê vai descendo, tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo junto. Não é que o colo dilata e depois o bebê desce. O bebê vai empurrando o colo e o colo vai se amolecendo e o bebê vai descendo, e ele passa o colo e vem a vontade de fazer força, porque ele já está lá embaixo. E aí vem aquela vontade louca de fazer força, a gente faz força, o bebê nasce. Se uma mulher estiver dirigindo, quebrar o carro no meio da estrada e acontecer com ela de entrar em trabalho de parto, ela vai parir sozinha, sem ninguém. O parto não prescinde da necessidade de uma pessoa ali ajudando ou fazendo o parto. Essa é a grande sacada do que a gente chama de parto humanizado. É que todos se conscientizem de que o parto quem faz é a mulher. A equipe está lá para ajudar no caso de algum tipo de intercorrência, ou para dar um apoio, para dar uma força, falar, olha, está acabando, está indo bem, você está indo ótima. Muito difícil a equipe ter que fazer alguma coisa. Então, toda vez que eu vejo hoje, depois de tanto passar por isso, eu vejo essas cenas de filme, de novela, em que alguém está fazendo parto e essa mulher está gritando, deitada, e alguém vai lá e faz alguma coisa. Eu falo, gente, é uma mentira contada há décadas e a gente fica acreditando nessa mentira. É uma mentira, o médico não faz parto, não. A mulher é que faz o parto. E a gente fica lá com a mãozinha fingindo que tá fazendo uma coisa, tá fazendo nada, mano. Se a mulher não parir, você não vai fazer nada ali. Você vai ficar com a mãozinha na cintura ali, segurando sua luvinha a tarde inteira e não vai sair nada lá de dentro, não. É a mulher que põe o bebê pra fora. É muito É maravilhoso isso que você falou, que o meu marido fala, gente, porque eu tive o Nino numa banheira, e a única vez que a parteira me tocou foi no momento que o Nino saiu e ficou só a cabecinha dele para fora na água. E aí eu tava meio de cócoras, assim, aí ela apoiou a mão dela no meu cóccix, assim, para eu não levantar, para eu não sair. Foi o único momento que... Aí o meu marido já me falou, nossa, tipo, se não fosse a mão dela ali naquele momento, você teria parido sozinha, tipo, completamente sozinha. E aí eu falei, gente, é verdade, a gente não precisa de ninguém. Mas, na verdade, a gente precisa, porque é bom ter o apoio, o carinho, o conforto, né? Exato, mas é isso que as pessoas têm que entender. A equipe que você vai procurar para o seu parto não é a equipe que faz coisas, é a equipe que não faz coisas. Esse é o paradigma do parto humanizado, que é procurar pessoas que respeitem o seu momento e que saibam a hora de intervir. E que não vão lá botar a mão quando não precisa, e que não precisam ficar fazendo coisa, espera o seu corpo funcionar, porque ele vai funcionar. Sim. E tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, para o seu corpo funcionar, você precisa estar se sentindo segura e protegida. Mais uma vez, a importância da equipe é boa, porque se você tem alguém te vigiando e falando, olha, eu vou esperar mais uma hora, se em uma hora não nascer, nós vamos fazer alguma coisa. Isso te dá uma produção de adrenalina e cortisol que atrapalha teu parto. Então, pelo contrário, você tem que ter uma equipe que fala assim, esquece o relógio, querida, esquece o relógio. O bebê não conhece relógio, não conhece horário, e para ele está ótimo fazendo a viagem dele, você faça a sua, que está tudo bem. Então, a equipe, a importância da equipe é a equipe que enxerga isso. E o que a gente, infelizmente, o que acontece é que uma parte razoável dos profissionais de saúde não enxergam o parto dessa forma. Né? Existe muito tabu, existe muito medo desse processo. Medo por quê? Porque ele não, justamente porque é algo que a mulher faz e não o profissional. Sim. Não tem, a verdade é que não tem nada que eu possa fazer. Ele é um processo incontrolável e a gente está acostumado dentro da área da saúde a controlar os processos. Sim. Todos, na enfermagem, na medicina, na fisioterapia. Para qualquer um desses profissionais se transformar numa parteira, num parteiro, eles passam por um desaprendizado e um reaprendizado. Eu conheço muitos médicos que trabalham exatamente como a sua parteira esteve no seu parto. Não fazem nada, eventualmente dão uma seguradinha para o bebê nascer dentro da água, dão essa ajudinha. E não fazem nada, mas
sem exceção, qualquer um desses médicos vai dizer que eles precisaram desaprender o que eles aprenderam na residência para reaprender dentro de um novo paradigma. Essa é a diferença. E quais são, já que você falou dessas intervenções, né? Quais são as intervenções que acontecem normalmente no hospital e que elas são desnecessárias, né? Que não precisariam ocorrer e que muitas vezes acabam se tornando, né, uma forma de violência obstétrica. Quais são essas intervenções? Eu vou falar das coisas mais comuns e lembrando que, inclusive, isso tem no seu livro, que as intervenções, todas elas são importantes, né? Todas elas salvam vidas. A questão é que quando a gente intervém de rotina em todos os partos, de rotina, exato, a gente está estragando tudo, né? Estamos estragando tudo. Então, as intervenções mais comuns de se acontecer é colocar ocitocina na veia para acelerar, para ir mais rápido. E isso já vem do conceito que o parto melhor é o parto mais rápido, o que não é verdade. E isso coloca em risco o bebê, né? Essa é a intervenção mais comum que a gente vê. No Brasil, a intervenção mais comum é cesariana. Uhum. E eu não sei, acho que a gente teria que fazer um programa de 1 hora para falar todo o mal que causa uma cesariana desnecessária, né? Uma cesariana sem indicação. Então, cesariana é uma, ocitocina é a outra. Episiotomia é um corte feito na vagina da mulher quando o bebê está nascendo, com a ideia de que a vagina não foi feita para aquilo e que o bebê estraga a vagina e a vagina estraga o bebê. Essa é a ideia. Foi péssimo. É horrível, eu tive uma também. Da minha primeira filha. Traumatizante. Eu também tive uma recuperação de episiotomia que foi uma coisa assim brutal. A episiotomia, ela já parte do pressuposto de que a mulher tem o corpo errado para aquilo. Ela parte desse pressuposto. Quando você tem uma situação de emergência, de um bebê que está em sofrimento fetal, que você não tem como instrumentalizar esse parto, como não tem como tirar o bebê rápido, o bebê está quase nascendo, os batimentos estão desacelerando, esse bebê não está se recuperando, você eventualmente fazer uma episiotomia, talvez salve a vida desse bebê. Isso vai acontecer em 1 vez a cada 1000 partos. E eu tenho uma pergunta, desculpa interromper, mas Imagina, você falou algo que realmente me tocou. Por que normalmente as mulheres que marcam, né, o seu parto para ser domiciliar, normalmente, pelo menos isso eu estou falando de experiência, eu não sei nenhuma estatística sobre isso, mas conseguem ter o parto em casa, conseguem parir. E as mulheres que querem ter o parto normal no hospital, a maioria das mulheres que eu conheço que foram para o hospital para ter parto normal tiveram cesárea. Por quê? Tipo assim, estava em casa e deu certo. Foi para o hospital, cesárea. Então, porque justamente esse conjunto. Quem que atende a pessoa, a mulher que quer um parto em casa, quem que atende? Sim, é uma equipe que atende um parto em casa, que já está acostumada, que acredita naquilo tudo, e com uma mulher que acredita no parto, que acha que é capaz. E quem é a equipe que está no hospital em geral, de modo geral? É essa pessoa que tem medo de parto, que tem medo que demora, que tem medo do mecânico, que tem medo do bebê, do tamanho, da cabeça, entende? Então, é um conjunto que faz com que a taxa de cesárea das mulheres que querem primariamente um parto domiciliar, a taxa de cesárea dessas mulheres é 5%. 5%? Olha, tá dentro do... Provavelmente a sua equipe, se você perguntar, provavelmente vai ter mais ou menos isso de taxa de cesárea. Já a taxa de cesárea entre mulheres que procuram hospital sem equipe é aquelas taxas que você falou, 50% até 85%. Então, na verdade, tem a ver, no fim, tem a ver com qual equipe você escolhe. No fim, a sua chance de parir tem a ver com a equipe que você procura. Mas voltando às intervenções, então, ocitocina, episiotomia e cesariana, eu acho que são as 6 mais graves, as 3 mais graves. E aí a gente tem as coisas do ritual, que é não deixar a mulher usar a roupa dela, botar uma camisola hospitalar, não deixar ela comer, não deixar ela beber água, não deixar ela andar, não deixar mudar de posição, parir deitado com perna em estribo. Enfim, esse ritual do parto típico brasileiro, ele já está caindo em vários lugares do mundo, já caiu por terra, né? E eu tenho fé que no Brasil um dia também a gente vai evoluir nesse sentido. Ai, tomara! Nossa! E aí, então,
quais são as diferenças, assim, para as pessoas que talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez? A diferença do parto humanizado, de um parto natural, um parto hospitalar e domiciliar. Tá, o parto que a gente chama de natural é um parto que não teve intervenção artificial, né? Não necessariamente foi um parto humanizado. Às vezes a mulher ficou largada lá, sem acompanhante, num quarto, trancada, ninguém nem deu atenção, a criança nasce na cama, no meio da gritaria, aquela medo, não foi natural e não foi humanizado. Uhum. Um parto humanizado, a gente pode substituir a palavra humanizado por respeitoso. Então, um parto humanizado é um parto respeitoso. Então, ele respeita a mãe, respeita o bebê, respeita o tempo deles, né? Não vai ter aceleração, nada disso, a não ser que seja necessário. Intervenção só quando é necessária. Uso rigoroso das evidências científicas. Então, na verdade, o parto típico na Inglaterra hoje é um parto humanizado. Esse é o parto na Inglaterra normal, é o parto humanizado. Para a gente, tem um monte de mistério aí sobre o que é esse parto humanizado. O pessoal acha que não escuta o bebê, esse tipo de coisa, mas não é. Na verdade, é um parto normal, baseado em evidências, né? O parto na água é uma possibilidade. Algumas mulheres vão gostar, outras não vão gostar. Umas vão ficar, outras vão sair. Uhum. E o parto domiciliar é quando a mulher saudável opta por ter o seu bebê em casa, está em condições para isso e evolui bem, sem nenhum tipo de alteração durante o trabalho de parto. Ela vai ficando em casa e o bebê nasce em casa. Então, são definições mais ou menos a priori. Parto em casa eu tenho uma especial paixão, eu trabalhei muitos anos com isso, gosto muito de atender parto domiciliar, mas a gente tem que ter consciência de que não é para todo mundo, porque a gente vem numa cultura que a pessoa passou 30 anos ouvindo que era perigoso, que a casa era perigosa e que o hospital era um lugar seguro, e isso interfere nos hormônios que ela vai produzir, e nem sempre os meses de gravidez são suficientes para ela virar a chavinha, sabe? Às vezes a gente precisa de uns anos para virar essa chavinha, né? Mas eu acho muito legal e eu acho que é o parto mais fisiológico que tem, é o parto em casa mesmo. Tem um ditado de umas parteiras americanas que falam o seguinte, que a primeira intervenção do parto, a primeira é quando a gente dá o primeiro passo para fora de casa em trabalho de parto. Essa é a primeira intervenção. Mas o que você ia perguntar, Bela? Se você ainda não, eu tô afastada porque eu tô montando uma casa de parto. Então, agora eu tô no gás. Ótimo! Que delícia! Quando estiver pronto, eu vou te convidar para você visitar. Vai ficar lindo. Por favor. Por mais casas de parto. Eu também acho. E sobre uma coisa que eu acho importante também, para explicar para as pessoas a importância da passagem, né, pela vagina para o bebê ter mais saúde, principalmente para o seu sistema, né, digestivo e imunológico, porque o bebê acaba pegando, né, muitas bactérias, né, benéficas, se compõem, né, o seu sistema com a microbiota da mãe. E nos Estados Unidos, eu não sei se isso é feito aqui no Brasil, mas eu li há um tempo que quando precisa fazer uma cesárea e tal, os bebês, eles são inoculados com como é que fala? Com a bactéria da vagina mesmo. Eles fazem uma gase, põe na vagina e passa no bebê. E passa no bebê, não é isso? É isso mesmo. Essa prática, né, de fazer a inoculação do bebê com as bactérias maternas e tal, ela é experimental, ainda não tem evidências de grande número publicadas, elas têm alguns artigos, já tem alguns artigos interessantes, mas até isso virar uma prática, se a gente não consegue nem diminuir a episiotomia, você imagina botar uma prática que as pessoas acham super malucas, que é pegar uma gase, passar na vagina da mãe e levar para o bebê. As pessoas nem entendem ainda o negócio da microbiota. Mas veja bem, o parto normal, ele tem algumas coisas importantes. A primeira é que ele é de início espontâneo, que é uma das formas dele ser deflagrado é pela maturidade do bebê. Então, o parto normal é uma garantia de que você tem uma maturidade do bebê, principalmente pulmonar, para nascer. Sendo que na cesárea marcada, mesmo quando a gente faz com 39 ou com 40 semanas, eventualmente a gente pode o bebê nascer um pouco prematuro. O que garante a maturidade é entrar em trabalho de parto. É isso que dá para a gente a pista da maturidade. Uhum. A outra coisa é que o trabalho de parto e aquelas contrações que vão e vêm e que vão abraçando o bebê
periodicamente, a cada 3, 4 minutos, isso vai preparando o bebê para o nascimento. Então, existe é como se o bebê tivesse uma série de interruptores na pele que estão todos desligados, tá? Conforme a gente vai contraindo, tendo contrações, os interruptores vão ligando e o bebê vai como que acordando, porque a vida aqui fora é completamente diferente da vida que ele levava lá dentro. Ele não precisava digerir, ele não precisava respirar, ele não precisava controlar a temperatura. E aqui fora ele precisa fazer tudo isso, senão ele morre. Então, ele precisa acordar vários circuitos neurológicos para poder viver bem aqui fora. E isso é feito pelo trabalho de parto e pela passagem no canal de parto. Então, esse movimento de contração e de passagem por aquele lugar apertado são muito importantes para o bebê acordar, para ele despertar para essa vida diferente. Tanto é que quando você compara a taxa de reanimação neonatal que se faz em parto normal ou cesárea, na cesárea a gente tem 10 vezes mais reanimação neonatal do que no parto normal. Porque o bebê acorda, o bebê nasce na cesárea sem saber que nasceu. E aí ele não faz o que precisa fazer, porque o cara tá como se ele estivesse dentro do útero. Então, é muito mais comum a gente precisar intervir com um bebê que nasceu de cesárea, porque ele não despertou os reflexos dele. Então, o parto e o trabalho de parto, eles não são um custo para nascer. Eles são, na verdade, parte do processo de se preparar para estar aqui fora. Eles são muito importantes. Sim. E aí vem o outro elemento, que foi esse elemento que você falou, que ele é super importante, que é a gente se colonizar ao nascer com bactérias boas. E isso está saindo cada vez mais artigos e provas de que a nossa saúde depende de quais são as bactérias que vivem dentro da gente. Todo mundo precisa de bactéria. Quem não tem bactéria morre. A gente precisa de bactéria dentro da gente. A questão é que existe um conjunto de bactérias que são melhores e um conjunto de bactérias que são piores para a gente. O parto normal é o que ajuda o bebê a se colonizar com as melhores bactérias que existem. São duas coisas, o parto e a amamentação. Que são as duas coisas que levam para o bebê a melhor colônia de bactérias do mundo. É tipo assim, se a gente fosse cobrar, a gente ia cobrar $1 zilhão por essa colônia de bactérias maravilhosa para tomar na forma de comprimido. Então, quando a gente tira um bebê pela cesariana e enviando o bebê para o berçário do hospital, esse bebê não recebeu nada. Ele vai ser colonizado pelas enfermeiras, pelas bactérias do hospital. E a gente vai esperar que sejam as melhores possíveis, mas não é o melhor conjunto. Então, quando a gente pesquisa a criança e depois o adulto, a conjunto de bactérias, quem tem os melhores conjuntos de bactérias são as pessoas que nasceram de parto normal e foram amamentadas. Principalmente essa amamentação da primeira hora, né? Desde a primeira hora e quanto mais prolongada, melhor. Se chegar até os 2 anos de idade, melhor ainda. Você vai recolonizando o bebê e também dando imunoglobulina e preparando o bebê para o sistema imunológico dele. Esse é o padrão ouro da nossa fisiologia. É lógico que se a gente não tem como, a gente tem instrumentos para resolver isso. De um jeito ou de outro, a gente acaba alimentando com leite de vaca e a criança cresce. Mas se a gente quiser dar o melhor cenário, se você vai passar a infância da criança dando hambúrguer ou você vai tentar fazer uma alimentação rica, balanceada? Você sempre... Agora, hambúrguer só, ele vai viver. É o que falam, não, mas tomou refrigerante na mamadeira, tá aí, ó. Tomou Neston a vida inteira, tá aí, ó, 120 quilos saudável, tal. Não. Realmente, você tem... E o que acontece é que todas essas bactérias, elas estão ligadas a questões de saúde da vida inteira. Então, o que acontece é que a gente tem várias doenças que têm uma prevalência muito maior em pessoas que nasceram de cesárea do que em pessoas que nasceram de parto normal. Então, por exemplo, diabetes, obesidade, doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes. Tem um trabalho falando de autismo, eu não sei se é a última palavra, mas saiu sobre isso também. Existe uma série de doenças que a gente está descobrindo que estão mais ligadas ao fato de nascer. Agora, sempre tem uma pessoa que fala assim, mas meu filho
tem 20 anos, nasceu de cesárea e não tem diabetes. Bom, tudo bem, a minha filha também não tem diabetes, nasceu de cesariana e não tem diabetes. Mas ela tem uma doença autoimune e que eu acho que está ligado também a essa questão da saúde das bactérias, da saúde do intestino. E o que o pessoal fala hoje é que o intestino é o novo cérebro, né? O que a gente é o primeiro cérebro hoje. Ficou um tempo como segundo, agora já é o primeiro. Já é o primeiro, é o que determina se você vai ficar doente, não vai ficar doente, se você vai ter depressão, se você vai... Então, você muda a sua alimentação para curar coisas que você nem imaginava antes e que estão ligadas. E falando em questões científicas, vou entrar numa polêmica só porque, enfim, você é obstetriz e porque a gente é polêmica e pronto. E a gente é polêmica e pronto. A questão da placenta, que eu consumi a placenta no parto do Nino. E, por acaso, enfim, eu acho que eu fiz um vídeo com a Flor e falei sobre isso. E aí, bom, saiu em todos os lugares, né? Bela Gil come placenta, blá, blá, blá. E eu fico imaginando, tipo, as pessoas acham que, sei lá, eu peguei a placenta, cortei e fritei na panela e comi. Eu não sei como que as pessoas acham que eu fiz, mas, enfim. E, obviamente, não tem nenhum estudo científico que vai dizer que a placenta faz bem para isso e aquilo. Porém, você tem uma frase que eu acho que é muito maravilhosa, que a placenta, ela significa, assim, ela mostra que o parto é da mulher. E, assim, ela vai fazer o que ela quiser com a placenta. E pronto! Então, fala um pouco sobre isso. Assim, a placenta é um órgão do bebê, né? Faz parte do corpo do bebê. Ela dura 9 meses e o parto só acaba quando a placenta sai. Então, é muito importante, é muito simbólico para uma parteira a saída da placenta. Até porque, assim, uma parte razoável dos problemas que a gente tem é justamente na hora da saída da placenta, né? Hemorragia pós-parto, a não saída, a placenta aderida, são patologias que afetam a gente como profissional de saúde. A placenta, então, é o órgão do bebê que simboliza o final do parto, o final desse nascimento. O que cada uma pessoa faz com a sua placenta é absolutamente cultural, né? Então, as índias enterram e fazem alguma coisa simbólica, algumas tribos, né? Nós somos a única espécie de mamífero que não come a própria placenta, né? Por uma questão cultural, a gente não come. Mas o fato é que a placenta é uma proteína, é um pedaço de proteína altamente nutritivo e limpo e fresco. Então, todos os outros mamíferos comem a própria placenta, inclusive para se nutrir. E também para impedir a chegada de predador, né? Para afastar predador. Mas o que eu vejo de mais legal, que eu gosto muito, é o print da placenta, quando a gente pega a placenta e imprime ela no papel, e aí a gente fica com aquela memória do que foi a placenta. E tem gente que enterra, planta uma árvore junto da placenta. Eu acho que são formas da gente honrar a natureza pelo presente que é a vida, né? Que nos foi dada, né? Gerar uma vida dentro da gente e depois parir essa criança. Eu acho que a placenta, no mínimo, tem que ser respeitada. A gente tem que saber o que é aquela placenta, porque sem ela não tem nenê. Né? A placenta é o início do nenê, é a placenta, é o primeiro órgão a se formar, grudar no útero para permitir a vida. Eu acho que qualquer forma de reverência que a gente faz a ela vale a pena. Então, pode ser um carimbo, pode ser enterrar, pode ser comer um pedaço, pode fazer cápsula, pode fazer homeopatia. E se você quiser, você pode olhar, ou também você pode não se interessar, não tem problema. Uhum. Porque eu acho que a placenta, de fato, simboliza o fato de que o parto faz parte da vida íntima da mulher. E o que ela vai fazer só diz respeito a ela. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho, assim, para mim, agora a maior bandeira feminista é, tipo, a placenta. Exatamente. A placenta é o símbolo maior do feminismo. Faça o que você quiser com a sua placenta. Apenas lembre que ela existe, agradeça ao universo por ela ter feito o seu bebê, por ela ter ajudado na formação do seu bebê, e depois você faz aquilo que faz sentido para você. Nós somos seres ritualísticos, a gente faz ritual para tudo na nossa vida. Até quem acha que não faz ritual o tempo todo.
A gente precisa de ritual para viver e eles dão sentido para coisas que às vezes parecem tão sem sentido, né? Sim. A gente tem falado tanto disso com relação ao coronavírus, a gente não poder enterrar os mortos, a gente não poder velar os mortos, e quanto isso faz falta, porque isso é um ritual importante de despedida. A placenta também faz parte disso, né? Como que a gente se despede daquele momento da gravidez? Eu acho que faz parte, tudo faz parte. E a última pergunta, mas que está relacionada a essa questão que você tocou agora do coronavírus. Houve um aumento do parto domiciliar nesse momento? Houve sim. A gente já está na nossa equipe atendendo alguns partos em casa de mulheres que iam inicialmente ter parto hospitalar. O que eu acho que é muito importante é quem escolhe o parto em casa não escolher por medo. Eu acho que o medo não é um bom conselheiro. O conhecimento é um bom conselheiro, o sentimento é um bom conselheiro, o amor é um bom conselheiro, a fé é uma boa conselheira. Eu acho que o medo é o pior dos conselheiros, porque ele atua na produção de cortisol e de hormônios que não fazem bem para a gente, para parir, para o nosso parto. São hormônios de fuga. Então você fica pensando onde é que você vai correr mais perigo, em casa, e muita gente está indo nessa onda. Onde é mais perigoso, hospital ou em casa? Porque os dois são muito perigosos. Deixa eu ver onde eu vou correr menos perigos. Eu não acho que é uma boa vibração. Eu acho que assim, participa de grupo, leia livros. O seu livro é um livro ótimo para isso. Tem outros livros aí bacanas que falam sobre parto em casa. Participe de grupos na internet, no Facebook sobre parto em casa. Vai estudar, né? Para entender que não é perigoso. Mas se você escolher um parto em casa que você achava perigoso, porque ele é menos perigoso agora de uma coisa que você acha que é mais perigoso ao hospital, eu acho uma vibração péssima. Eu acho que a gente tem que escolher parto em casa porque a gente acredita naquilo, sabe? Porque faz sentido na sua vida. Claro. E essas pessoas geralmente já achavam isso antes, não foi o coronavírus que trouxe isso para elas. Mas pode ser que para uma ou outra a pandemia tenha sido o gatilho para ela começar a estudar. Estudar isso, exatamente. Aí acho ótimo. Não, na verdade, um amedrontador, mas um encorajamento, sabe? Encorajando a pessoa a escolher isso. A estudar e sentir que aquilo é seguro. É importante ela sentir que agora eu escolhi o parto em casa, agora já não é mais pelo coronavírus. Agora eu entendi que faz muito mais sentido parir na minha casa, na minha cama, com os meus pertences, com o meu companheiro, com o meu filho mais velho, do que eu pegar as malas e ir para um hospital, que é o lugar de gente doente. Quer dizer, por como que um dia isso estava na minha cabeça? Aí a pessoa está pronta para ter um parto em casa. Muito bom. Ai, que maravilhoso! Se deixasse ficar aqui conversando horas. Adoro você também. Ai, que delícia. Muito bom ouvir alguém que tem paixão por aquilo que faz. É muito verdade, bom. É muito gostoso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Qualquer coisa, me chama aí. Vai ser sempre um prazer conversar com você e com a mulherada aí que está sempre do seu lado. E quando estiver pronta a casa de parto, por favor, me avise para eu divulgar. Porque o que mais me perguntam é, Mabela, onde que eu posso parir? Conhece alguma casa de parto? Porque são poucas, né? Então, me avisa. Pode deixar, você vai tomar um banho na nossa banheira. Um beijo, querida. Beijo.